É isso aí, pessoal. É muita coisa boa para um dia só. Fala aí. Eu aqui já não estou me aguentando. Daqui a pouco vou ter que pegar uma cadeira aqui, sentar, porque o negócio tá muito bom hoje. Mas então a gente não para por aí. A gente vai ter já em sequência aqui agora mais outro gigante aqui para compartilhar um pouco de conhecimento, um pouco da história dele para gente. E daí, como a gente está aqui no nosso modelinho padrão, né? Então bora contar primeiro um pouquinho da história dessa pessoa. E daí depois a gente conta aí quem é e ouvir um pouquinho junto com ela. Então, ele é um engenheiro civil por formação, mas também ele é apaixonado por gestão, impacto social e resultados. Ele atuou como consultor pela Falcone em projetos na área de construção civil, logística, segurança e indústria, tanto no Brasil quanto em outros 7 países da América Latina. Em 2018, ele retornou ao país para assumir a diretoria executiva do Instituto Semear. É isso aí, galera. A gente está chamando aí o nosso CEO, nosso diretor executivo, vulgo meu chefe aí, Gervando Garrido. E aí, fala, Tchê. Olá, pessoal, tudo bem? Prazer estar conversando aqui com vocês. Lucas, obrigado aí pelo convite, estou adorando o evento. Vamos fazer esse papo aí para a gente poder continuar acompanhando as outras palestras. Está sendo super, super inspirador. Muito obrigado aí. Estou até agora me sentindo quase que em dívida aqui no meio desse monte de palestrante tão bom, pessoal, que eu adoro tanto. Mas vamos ver. Legal, bora lá então. Então bora fazer aquele bate-bola de início. Uma coisa que eu achei muito legal assim, da tua biografia, principalmente ali no finalzinho, né? Fala assim, né? Em 2018, retornou ao país para assumir a diretoria executiva do Instituto Semear. Esse finalzinho para mim parece um final de livro de história, assim, de filme. É muito chique, assim. É muito chique, assim. Então, eu fiquei bastante tempo, assim, refletindo sobre ele. E daí eu queria te perguntar, assim, um pouco, né? Tu estava lá na Falcone, e daí conta, assim, um pouquinho do como tu largou toda a badalação da consultoria para vir tocar uma ONG que tinha, sei lá, uma pessoa contratada, assim. Conta um pouquinho pra gente dessa loucura. Tá joia. A gente tem um dos fundadores do Semear, que é o Thiago Feijão, ele sempre fala, né? Para tu poder enxergar, tu quer correr até o quilômetro 20, mas para tu enxergar o quilômetro 10, tu tem que ter chegado no quilômetro 5. Para enxergar o quilômetro 15, tu tem que chegar no quilômetro 10, né? Porque é como se a vida fosse se descortinando na tua frente aos poucos. E aí acho que a resposta aqui para a tua pergunta é: terminei tendo uma série de experiências que eu vou adorar compartilhar hoje aqui com vocês, foi um pouco do que eu pensei antes de vir para o Instituto. E essas experiências, elas foram me ensinando algumas coisas. Eu vou falar muito sobre educação e sobre professores, tentar também chamar como as nossas experiências, como a nossa vida nos ensina muita coisa. E dentro dessas experiências da vida, eu aprendi o que é o tema central do que eu gostaria de passar aqui hoje no meu papo, que o impacto que a gente gera no mundo é aquilo que, se a gente não fizer, ninguém mais vai fazer. E foi isso que aconteceu. Basicamente, eu enxerguei lá em 2018 que era ou eu vinha para assumir o que a gente estava querendo construir para dentro do Instituto, porque naquele momento específico não tinha ninguém mais para fazer. Então não era porque eu era um super-herói, não era porque era o que eu mais queria da vida naquele momento, mas era principalmente o que eu entendia, que era que se eu não fizesse, ninguém mais iria fazer, e aquele era o impacto que eu queria gerar. E aí terminei tomando essa decisão. Hoje sei que foi muito mais acertada, na época para mim era quase um hiato de carreira, mas enfim, vou tentar contar um pouco mais disso, mas eu acho que são esses aprendizados, né, que nos fazem tomar essas decisões. Legal, muito bom. Germano é o cara, soltou o Sérgio ali, então se tu é o cara aí, a bola é toda contigo, fique à vontade. Legal, obrigado, Lucas. Eu fico sempre me perguntando, né, sobre educação. Hoje em dia, como diretor executivo do Semear, eu me pergunto quem ensina e quem aprende, né? Quem são os professores, quem são os alunos? E esse é um tipo de resposta que, quanto mais a gente se pergunta, menos a gente sabe a resposta. Porque a educação, para mim, é sempre uma via de mãos duplas. Mas a minha expectativa hoje, quando eu fui chamado para bater esse papo aqui, eu queria trazer um pouco da minha experiência de vida e como ela me fez tomar uma série de decisões. E se, de alguma forma, as minhas experiências, né, as conclusões que eu cheguei através dessas experiências, ou seja, essas experiências me ensinaram, elas foram minhas professoras. Se eu conseguir levar para vocês um pouco dessas lições que essas minhas professoras me trouxeram, eu acho que eu estaria já muito feliz ao final desse nosso papo. Então, eu acho que eu tenho que ser honesto com todo mundo para começar aqui dizendo que a verdade é que hoje eu estou falando de educação,
mas até quase o final da minha graduação, até o terceiro ano da faculdade, eu nunca gostei de estudar. Então, acho que isso sempre é interessante, porque dentro do seminário eu encontro um monte de gente que adora estudar, gente que são alunos super dedicados. Eu nunca fui um aluno ruim, mas eu nunca fui apaixonado por estudar, pelo menos do formato como me era proposto. E até o final da graduação foi dessa forma. Então, como o Lucas disse, eu me formei em engenharia civil. Eu gostava das coisas que eu fazia dentro do curso, mas foi mais ou menos no final da faculdade que foi começando a me despertar um certo interesse, que era justamente por estudar coisas que não eram do meu curso. Resumindo muito a história, eu terminei fazendo um estágio ao final da graduação, dentro de uma construtora, e o grande problema dela não era a construção civil em si, eram problemas de gestão. Então, desde 2013, mais ou menos, eu sou apaixonado por gestão, como eu coloquei ali. A paixão por educação veio junto com a paixão por gestão, porque eu percebi o quanto a gestão podia mudar a forma de como as organizações criavam seus produtos, se organizavam, treinavam melhor os seus colaboradores. Existia um monte de técnicas que eu não aprendia dentro da sala de aula, mas que era muito bacana, né? E eu ganhei a oportunidade de fazer isso, de implementar dentro de uma construtora. E dentro dessa paixão, meio que aí foi quando a minha vida começou a fazer sentido. Eu vou falar bastante hoje sobre sentido de vida, mas ela começou a fazer sentido porque eu encontrei uma coisa que não era dada pelos outros, né? Era a minha própria vida, as experiências que eu estava vivendo, me deixavam super feliz por estar trabalhando com gestão. Aí vários dos meus colegas, vários dos meus professores me diziam, não, mas tu está sendo engenheiro, tu tem que fazer outra coisa. O certo é projeto estrutural, o certo é fazer cálculo de não sei o quê. E eu dizia, cara, mas desculpa, eu sei que a gente não aprende gestão dentro da faculdade, mas foi pelo que eu me apaixonei. E a minha vida começou a fazer sentido a partir desse dia. Porque dali em diante é como se eu estivesse tomando as rédeas das coisas que eu fazia e começava a encontrar, nos próximos passos que eu ia dando, coisas que faziam cada vez mais sentido. Novos estudos, novas pessoas apaixonadas por coisas parecidas. E ao final da graduação, a minha vida estava sendo muito legal. Eu tinha, então, um emprego que eu gostava, eu tinha um time que eu tinha formado já como estagiário, eu adorava esse time. Então, sabe aquela vida universitária onde tu tem a oportunidade de ter bons amigos, tu faz as festas que tu gostaria de fazer, tu tem um trabalho que tu também acha bacana e que te dá a renda que tu precisa para poder fazer as tuas coisinhas. Essa era a minha vida e para mim isso fazia total sentido. E eu não pensava a respeito de muitas coisas a respeito do futuro. Tinha um monte de coisas na minha vida que eu não pensava. Mas tinham várias coisas que eu sim me importava e me importo desde muito tempo. E uma das principais é quem são as pessoas com quem eu ando. Então, quem me conhece um pouco mais sabe que eu sou muito leal às pessoas que estão ao meu redor. E eu sempre tive, desde pequeno, como eu vim de uma cidadezinha do interior do Rio Grande do Sul, eu sempre tive um grupo de amigos, né? E a gente cresceu junto. Desde pequenininho, frequentando a mesma escola, cada um ano a mais, um ano a menos, mas indo nos mesmos lugares. Eu fui um dos primeiros a me mudar para a cidade onde eu fui fazer faculdade. Eles se mudaram logo depois na sequência. E eu nunca, desde lá atrás até hoje, nunca duvidei o quanto essas amizades para mim eram tão importantes e as pessoas que me cercavam também no trabalho eram relevantes para o meu futuro. Só que dentro disso, a vida também, eu aprendi com o tempo que ela nos prega algumas peças. E eventualmente, quando as coisas estão fazendo muito sentido, a vida pode querer te ensinar lições novas, porque ela é uma boa professora. E a minha maior lição de vida, que foi a lição que me fez mudar totalmente todo o rumo do que eu viria fazer depois, foi no dia 27 de janeiro de 2013. Eu acho que vários aqui já devem ter ouvido falar sobre o acidente que aconteceu na Boate Kiss. E eu perdi naquele dia alguns dos meus amigos mais queridos. Eram pessoas que tinham me acompanhado ao longo de toda a minha trajetória. E logo depois do acidente, tendo que vivenciar tudo aquilo que a gente via, eu comecei a mudar muito a minha percepção de mundo, porque eu fui percebendo o quanto às vezes a gente vê pequenas notícias no jornal e a gente não entende tudo aquilo que está por trás. Na Kiss tinham falecido 242 jovens, 2 deles eram meus irmãos da vida inteira, amigos que eu considerava como parte da minha família. E ter que enfrentar
algo para o qual eu jamais tinha me preparado, mudou totalmente a minha forma de enxergar as coisas. Tudo aquilo que fazia sentido passava a não fazer mais sentido na minha vida. Eu comecei a me questionar a respeito de um monte de coisas e entrei num processo muito profundo e eu não estava preparado para aquilo acontecer. Eu jamais tinha pensado em perder um amigo. E dentro daquele momento eu sempre me perguntava muito a respeito disso, né? Por que essas coisas estão acontecendo? Eu fui abrindo mais meus olhos para uma série de desafios. E quando eu comecei a perceber ao meu redor que todas as outras pessoas que tinham sofrido aquilo que eu tinha sofrido, o que todo mundo queria era realmente dar uma contribuição para que ninguém mais passasse por aquele problema, para que ninguém mais tivesse que perder pessoas em tragédias por negligência, por corrupção, por suborno, por pessoas que, mesmo não querendo fazer o mal para outras, terminam não entendendo o impacto que o seu trabalho e a sua profissão têm no mundo. Então, só que todo mundo queria fazer isso, ninguém queria que aquele acidente se repetisse, então, mas como elas achavam que isso viria a acontecer? Prendendo todo mundo que estava envolvido. Então, aquele foi um momento que, para mim, foi uma grande experiência, porque com o pouco que eu já conhecia de política, o pouco que eu já conhecia de justiça, eu sabia que as pessoas responsáveis, elas não seriam penalizadas. De fato, isso aconteceu. Infelizmente, depois de muito tempo, nenhuma das pessoas, né, da tragédia terminou sendo presa. E todas aquelas pessoas que colocaram, logo depois da tragédia, o seu sentido de vida na vontade de prender as pessoas que tinham sido as responsáveis, elas terminaram se frustrando. E muitas dessas pessoas, ao longo desse caminho, terminaram, justamente por não enxergar mais um sentido na vida, terminaram deixando a vida de lado. Felizmente, na época, eu tive a oportunidade de começar a pensar de uma forma diferente. Eu quis realmente tentar entender se aquela lição, aquilo que eu estava experienciando, ela tinha que ser alguma coisa que iria mudar a vida dos outros ou a minha. E naquele momento, eu me dei conta que o que basicamente tinha acontecido dentro da tragédia é uma sequência de pequenos erros que um monte de pessoas não gostariam de ter cometido, mas afinal de contas todo mundo vai levando a vida do jeito que dá, do jeito que pode, e dentro daquela tragédia inteira, o que terminou acontecendo foi que as pessoas simplesmente deixaram, elas deram o seu jeitinho e as coisas aconteceram. Então, a partir daquele momento, eu passei a decidir o seguinte: eu quero encontrar uma série de outras pessoas na minha vida que não vão querer fazer com que as suas vidas não tenham sentido. Eu quero pessoas que queiram encontrar uma certa liberdade, que queiram servir à sociedade, que queiram compartilhar dos meus valores e fazer coisas junto comigo. E desde aquele momento em diante, o que eu passei a aprender foi uma grande lição, que era: daqui para frente eu vou estar sempre preparado para os piores cenários possíveis, esperando que eles não aconteçam, mas sempre me preparando também para que eles não aconteçam. E eu passei a ter como uma frase central, que é: a vida sempre vai fazer sentido se ela indicar para mim como eu posso servir a outras pessoas, como eu posso, a partir das coisas que eu vivo no meu dia a dia, mudar o rumo da minha trajetória, escolher melhor meus próximos passos. E quem realmente acredita nisso passa a entender, e eu encontrei um monte de pessoas ao longo do caminho, que na verdade esses fatos, né, e vários dos nossos palestrantes aqui narraram esses fatos hoje, mas que esses fatos no final do dia, eles estão ali para mostrar para a gente um serviço que a gente tem que dar para a comunidade, que a gente tem que devolver à sociedade de alguma forma que a gente está aprendendo, e que aquele serviço, aquele impacto que a gente vai querer gerar, ele é indelegável, porque só a gente sabe o que a gente viveu, só a gente conhece as situações pelas quais a gente passou, mas aquilo fala muito mais a respeito da gente. E aí, através de tudo isso, veio muito essa frase que guiou toda a minha vida dali para frente, que é: o impacto que a gente gera no mundo é aquilo que, se a gente não fizer, ninguém mais vai fazer. E eu decidi naquele momento que todas as pessoas que compartilhassem dos meus valores e que quisessem fazer da sociedade um pouquinho melhor, que eu ia dar minha contribuição para auxiliar essas pessoas a encontrar a liberdade de fazer isso. Então, o que aconteceu ao redor do tempo foi como o Lucas descreveu: eu terminei vindo para São Paulo, eu me apaixonei cada vez mais por gestão, e terminei encontrando uma empresa que acreditava muito que organizações mais eficientes em gestão construiriam uma sociedade melhor. Naquele mesmo período, eu também encontrei o Semear.
E aí foi muito legal, porque dentro do Semear eu encontrei uma perspectiva nova, algo que eu ainda não conhecia, que era, existiam uma série de jovens que eram super apaixonados pelas suas profissões, eles adoravam estudar, eles queriam muito poder mudar a realidade de onde eles viriam, de onde eles vinham, só que esses jovens, de alguma forma, eles estavam presos em alguma coisa. Diferente de mim, que já estava dentro da minha profissão, dentro da minha carreira, conseguindo fazer um monte de coisas que eu queria, esses jovens, de alguma forma, tinham alguma coisa que os prendia. Existia algum fenômeno social que estava fazendo com que aqueles jovens não pudessem dar os seus próximos passos. E aí, em 2018, o que aconteceu foi que nós fizemos, né, junto com os fundadores, um grande planejamento estratégico dentro do Instituto. E ao final do planejamento estratégico, nós estávamos todos conversando, e eu comecei a olhar para o lado e comecei a me dar conta de uma seguinte coisa. De todas as pessoas que estavam ali, a única que tinha uma idade, que tinha a experiência e que tinha naquele momento condições de vida de poder abandonar o seu trabalho para vir tocar o Semear, como bem o Lucas falou, a gente só tinha um funcionário contratado naquela época, era eu. E aí, eu estava morando fora do país, eu tinha uma série de experiências que eu ainda queria viver, mas veio aquela frase na cabeça de que se as coisas acontecem na nossa vida, é porque a vida está querendo nos mostrar um próximo passo, ela está querendo nos dar um certo sentido. E naquele momento eu entendi que se eu não viesse para dar aquele passo, para cuidar do Semear, provavelmente ninguém mais viria, porque as pessoas não estavam vendo aquilo que estava acontecendo, mas eu estava. Então eu decidi me mudar, retornar para o Brasil, e dentro desse período, dentro do Semear, dentro daqueles aprendizados que eu tinha tido, eu também aprendi muito bem que quando a gente encontra um time com pessoas que são muito boas e estão muito comprometidas, a gente termina encontrando respostas para as quais a gente não tinha antes. Então, ao longo do tempo, pesquisando um pouco mais sobre tudo que estava acontecendo dentro do Semear, a gente descobriu porque os jovens não tinham tanta liberdade. Quem conhece o Instituto sabe que a gente está tentando libertar esses jovens de uma armadilha social. Existe um problema social no Brasil que se chama Poverty Trap, ou a armadilha da pobreza, que eu nunca tinha vivido antes e eu nunca tinha tido contato com ela, mas quando a gente se juntou para estudar mais e empreender dentro do Semear, a gente descobriu que quando a gente tem famílias de baixa renda, essas famílias precisam que os seus filhos comecem muito cedo a trabalhar. Não porque eles querem, mas porque eles precisam colocar renda dentro de casa. E quando eles começam a trabalhar nos seus 17 anos, 18, é justamente o final do ensino médio. E muitos desses jovens terminam tendo, então, uma baixa escolaridade. Eles não continuam os estudos porque eles precisam ajudar suas famílias. E através disso, o que acontece depois é que eles vão ter uma baixa produtividade. Porque a gente sabe o quanto o ensino superior ou quanto continuar aprendendo muda o quanto a gente pode gerar de valor através do nosso trabalho. E com essa baixa produtividade, esse jovem que foi vítima desse ciclo, ele termina formando depois uma nova família de baixa renda. E todo esse ciclo se reinicia. Então existem dois tipos de pobreza. Uma pobreza que ela é uma pobreza que se chama intermitente, e existe um tipo de pobreza que é a pobreza geracional. É um tipo de pobreza que é muito mais difícil da gente resolver, e para que ela seja resolvida, tu precisa de uma certa intervenção. E quando a gente descobriu isso, foi isso que a gente começou apaixonadamente a querer resolver dentro do Instituto, e nada melhor do que nesse tempo eu chamar os próprios jovens de dentro do Semear para construir tudo que a gente precisava construir. Por quê? Porque eles tinham vivido essas experiências, assim como eu tinha vivido as minhas, e através daquelas experiências eles iam encontrar a força, o conhecimento e todo o aprendizado necessário para poder resolver os problemas que a gente queria resolver. Então, quando a gente formou esse time dentro do Semear, quando eu contei para todo mundo um pouco do que a gente estava fazendo, quando as pessoas que já estavam aqui começaram a se empolgar cada vez mais mentores vieram, mais doadores se aproximaram, o que a gente começou a criar foi, na verdade, um ciclo de prosperidade. Porque existe um outro ciclo, que é um ciclo de prosperidade, que é quando tu tem famílias que têm uma certa prosperidade já geracional, eles já conseguiram se estabelecer, é bem provável que essas pessoas consigam, de alguma forma, contribuir através dos seus aprendizados com esses jovens que, eventualmente, estão presos dentro daquele ciclo. E através dessas contribuições, através de aulas, através da universidade, a gente consegue inverter e puxar aqueles jovens de dentro de um ciclo de pobreza para dentro de um ciclo de prosperidade, fazendo com que eles não desistam da universidade
que eles possam se formar e que no futuro eles retornem para atuar como mentores dentro do SEMEAR e como doadores e façam com que esse ciclo então se reverta e que mais pessoas na família deles, dali em diante, passem a não viver mais essa realidade. Quando todas essas coisas acontecem, é muito interessante, porque quando a gente fala de empreendedorismo, as pessoas entendem um pouco que tem que ser, ou tem que ser um mundo de segundo setor, ou ele é totalmente ONG. E dentro do SEMEAR, o que a gente aprendeu com o tempo é as experiências que a gente vive no nosso dia a dia são quem dita como a gente vai estruturar os nossos times, as nossas parcerias, as nossas alianças. Então, a Carol vai conversar um pouco mais a respeito disso, a nossa presença aqui hoje dentro do SEMEAR, dentro dos SEMEARes, tem tudo a ver com esses jovens que continuam acreditando. E o meu convite para vocês aqui é que vocês tentem lembrar, enquanto a gente conversa, de todas as experiências que vocês já tiveram, de quantas vezes vocês se questionaram a respeito do sentido da vida de vocês, e de quais são as coisas que vocês estão vendo lá fora, ou estão sentindo na pele, que vocês gostariam de mudar, que vocês gostariam de gerar mudança em cima disso, que vocês gostariam de empreender. E empreender, pense em empreender com o tempo. Vocês gostariam de dedicar o tempo de vocês, os recursos que vocês têm, os aprendizados que vocês têm, porque eu posso garantir para vocês que se vocês aproveitarem para encontrar na vida de vocês o sentido, e não na vida dos outros, vocês vão também encontrar essa liberdade que tem quem acorda todos os dias pensando em como eu vou contribuir hoje para a sociedade, como eu vou contribuir hoje para aquelas pessoas que eu amo. Então, é através desse mote, através desse princípio, que todas as coisas que nós construímos depois no SEMEAR, todo o crescimento, a gente cresceu mais de 10 vezes, tanto na quantidade de jovens, quanto na quantidade de mentores ao redor do SEMEAR, e tudo isso, o mais legal, feito pelos próprios jovens. E aí eu acredito muito que não tem como a gente resolver desafios sociais querendo levar pessoas de um lugar para o outro sem a gente ter passado por os lugares por onde elas estão passando. Então, por isso que a gente construiu tudo dentro do SEMEAR, pautado nesse protagonismo dos jovens. Então, quando vocês veem aqui o Lucas falando, a Isla, a Carol, o JP também, trazendo um pouco dessa visão do que ele está fazendo, e todos os nossos outros palestrantes, são pessoas que entenderam dentro da vida deles quais foram os aprendizados, quais foram os maiores professores que tiveram, e dentro desses grandes aprendizados de vida, quais são as lições para que eu melhore as minhas decisões de futuro. Então, a grande pergunta que eu deixo para vocês é, se porventura vocês hoje ainda se perguntam, né, qual é o sentido da vida, qual é o sentido das experiências que vocês estão tendo, mais do que isso, se perguntem, quais são as mudanças que eu quero fazer amanhã a partir das coisas que eu estou vivendo. Porque se vocês fizerem esse tipo de pergunta, vocês vão começar a enxergar um monte de outras pessoas que também estão querendo ajudar suas famílias, um monte de outras pessoas que também estão querendo resolver um desafio social. E independente de vocês já saberem ou não essa resposta, vocês podem ter certeza que a partir desse dia, tanto o SEMEAR, quanto eu, quanto todo o time de pessoas que está aqui hoje nos assistindo, vai estar lá esperando por vocês, querendo que a vida de vocês faça cada vez mais sentido, querendo que vocês deixem esse impacto que o mundo, que se vocês não fizerem, o mundo não vai ver. Então, lembrem sempre daqui para frente, lembrem sempre nas vidas de vocês, que o impacto que vocês geram no mundo é aquilo que se vocês não fizerem, ninguém mais vai fazer. Obrigado. Caramba. Agora há pouco eu não estava conseguindo me aguentar, né, com o coração palpitando. Agora ele parou. É bom falar aqui, né? Mas eu acho que eu vou falar aqui em nome de todo o nosso time administrativo. Mas para vocês terem uma noção, né, galera? O Germano chegou em 2018 e desde lá ele vem se tornando uma referência muito forte assim para a gente. Dentro do SEMEAR a gente fala bastante sobre mentoria. E quando tu fala em liderança, quando tu fala em alguém foda assim dentro do SEMEAR, todo mundo lembra assim do Germano. Ele de fato é uma inspiração para todos nós. E é engraçado que ele sempre conta as histórias e a gente nunca se cansa, assim. Então, eu já tinha ouvido parte dessa história, já tinha ouvido uma outra, e é sempre com uma verdade, com um propósito muito lindo por trás, assim. Então, acho que aqui eu não vou fazer nenhuma pergunta, queria mais fazer
queria compartilhar isso, assim, acho que o que eu trago aqui, eu acho que todo mundo sente, assim. E daí, eu sei que o Germano tem um sonho, né? Agora eu vou pegar pesado. Sei que o Germano tem um sonho, mas que é de ser pai, né? Então, é de ter uma família. Eu acho que ele já tem vários filhos, assim, dentro do CMA. Acho que a gente é uma grande família, mas, assim, além de todo o trabalho, além de todos os desafios, eu acho que a gente já se conectou de uma forma que a gente não vai se separar mais nunca, assim. Então, acho que tô falando assim pelo Lucas, mas tenho certeza que eu represento aí todo mundo que está aí por trás das câmeras, que está ali atrás, que está captando bolsas, que está fazendo seminários rodar. Então, acho que é isso. Eu acho, Lucas, que, como a gente sempre fala, a gente sempre pensa nas coisas muito grandes, mas a gente esquece que tudo que é grande um dia tem que começar pequeno. Então, a gente tem o nosso lema, que é: a gente sonha muito grande, mas começa pequeno e vai movendo rápido. E quando tu fala isso, eu sempre dou risada quando vocês dizem, né? O Germano é referência pra gente, porque para mim é justamente o contrário. Vocês são a grande referência. Eu sei que tem vários mentores aqui na live que são apaixonados pelas histórias de vida de vocês, e a gente encontra muita força no nosso dia a dia em função de tudo que vocês fazem. Então, o que eu sempre penso é: para que grandes mudanças aconteçam, primeiro tu organiza um pequeno grupo de pessoas que acredita muito naquilo, e depois aquele grupo, quando ele começa a entregar os primeiros resultados, ele começa a gerar aquela mudança, algumas pessoas que estão ao redor começam a ouvir o que eles estão fazendo e começam a se aproximar. E aí cada vez mais pessoas se somam, e quanto mais pessoas se somam, mais aquela mudança cresce, e através disso a gente consegue gerar todas essas mudanças que a gente gostaria que acontecessem no nosso país. Então eu dou sempre muita risada, porque se hoje vocês dizem, né, que vocês estão aí, e eu sei que tem 10 aí nos bastidores, só aí ao teu lado, eu fico imaginando se há 2 anos atrás era eu e mais uma pessoa, hoje nós temos mais 10 dentro do time e mais 400 mentores ao redor, mais 1.000 jovens ao redor, o que não nos espera nos próximos 10 anos. E aí, se cada um der a sua contribuição com o que consegue fazer hoje, eu acredito muito, muito mesmo que a gente vai terminar mudando essa realidade, né, e fazendo com que todos os jovens possam escapar daquela armadilha que eu citei antes. Então, muito obrigado pela oportunidade de estar conversando aí com vocês. Valeu, hein? Muito bom mesmo. Então, galera, esse é o famoso Germano aí do Instituto Semear. E daí, como sempre, né, a gente não está no presencial, mas se tivesse, teria aí palmas, teria um bar, teria um tchê aí. Então, muito obrigado, Germano. Eu que agradeço, pessoal. Valeu pelo evento, hein? Tô adorando.